Essa técnica é a primeira a ser utilizada na captação de pacientes. Psi, se você se interessa por esse tema, fica até o final dessa live, porque vou trazer aqui a primeira técnica que eu utilizo no meu método para captação de pacientes. Eu sou Michelle, psicóloga há 18 anos, e aqui, psicóloga, eu te ajudo a faturar R$10.000 por mês com atendimentos particulares. E como a gente faz isso? Através de técnicas de captação de pacientes, técnicas corretas para a captação de pacientes, ok? Sejam muito bem-vindas, quem está chegando aí, quem vai ver depois no gravado, coloca aqui a sua dúvida, tá? Nós estamos na primeira semana, Hoje é a quinta live de aquecimento para o grande evento, a Rota Psi Bem Remunerada. A Rota Psi Bem Remunerada acontecerá nos dias 15, 17, 19 e 21 de abril. São 4 dias de aula para você, Psi, totalmente gratuitas. Se você não se inscreveu, garanta sua vaga através do link que está lá na bio do meu Instagram. Exatamente um link abaixo da minha foto. Você precisa clicar, colocar o seu e-mail e também o seu WhatsApp para você receber todas as informações, inclusive o link da aula, tá? Então não perca, as aulas ficam no ar por muito pouco tempo, tá? Por muito pouco tempo. Então nós estamos nessa primeira semana de lives de aquecimento para o grande evento A Rota. Na semana que vem é a segunda semana com lives também, lives todos os dias às 15 horas, tá? Todos os dias às 15 horas eu vou trazer para você temas aqui. E na semana que vem nós vamos falar dos inimigos das Psis. É isso mesmo. Olha, a semana que vem vai estar quente aí, com bastante temas interessantíssimos para você, para sua carreira, tá? E na semana que vem, todos os dias às 15 horas. E na outra semana, dia 15, já é o primeiro dia da Rota Psi Bem Remunerada. Você vai conseguir receber essa aula, se você se inscrever gratuitamente lá pelo link, às 8 da manhã. E aí você pode assistir qualquer hora do dia. Agora, Psi, tem que assistir na segunda, na quarta-feira assistir na quarta, assistir na sexta. Vai ter um evento surpresa para vocês com uma grande novidade, mas precisa assistir na sequência para fazer todo o sentido. Cada aula te prepara para a próxima aula, tá bom? Então reserva esses dias aí, 15, 17, 19, 21 de abril, já coloca na sua agenda, Rota Psi Bem Remunerada. Reserva de 1 horinha do seu dia, você não vai se arrepender, tá? Até porque eu acabei de receber, eu vou postar logo depois dessa live, não deu tempo, eu acabei de receber no meu WhatsApp uma aluna me dando feedback da Rota, usando essa primeira técnica de captação que nós vamos falar hoje, tá? Usando 15 sessões, ela agendou 15 sessões, tá? Olha, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Há uma aluna minha que mandou, eu vou postar logo depois para vocês aqui nos stories. Eu acabei de receber, eu recebo muitos feedbacks sobre isso. E sabe o que me deixa muito feliz? É saber que as Psis, que antes não acreditavam, não sabiam nem como divulgar o seu trabalho, estão utilizando as técnicas que elas tinham em suas mãos e tendo resultado. E mais que resultado, tá? Mais que o resultado financeiro, mais que o resultado de ter a sua agenda que você deseja, mais que isso, desculpa, peraí que eu falei um dado errado, tá? Não são 15 sessões, não. Ela marcou 9 sessões em 15 dias, tá? E na verdade foi menos de 15 dias. Em menos de 15 dias ela marcou 9 sessões, tá? Vou colocar lá pra vocês, os stories. Vou até conferir aqui o WhatsApp que ela me mandou. 9 sessões em 15 dias, tá? Esse é o número certinho. E ela só tem a agenda para até 15 pacientes. Quando chegar em 15 pacientes, a agenda dela estará cheia. Ou seja, tá em rumo aí a sua meta. E aí, quando a gente fala de resultado, Psi, é esse resultado exatamente assim, de você usar uma técnica efetiva, que funciona, mas de forma estratégica, tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso, Qual é a primeira técnica que a gente vai utilizar? Quando a gente fala de ferramentas, técnicas de captação, tá? Existem técnicas de captação, vamos lá, vem comigo. Das mais básicas às mais avançadas de captação, de divulgação do seu trabalho, de atração de pacientes. Existem técnicas que você não precisa investir, e eu começo por elas, tá? No meu método eu começo por elas. Das técnicas você não precisa investir R$1. Essa Psi, por exemplo, que me mandou aqui, que marcou 9 sessões, ela não investiu nem R$1 na captação de pacientes. Então a gente começa com as técnicas básicas, as técnicas mais simples, as ferramentas que tem nas suas mãos, que você faz de forma muito prática, sem sair de casa, usando a internet. Depois, no avançar do método, no final do meu método, eu tenho outras técnicas, sim, tenho, do Google Ads, do Facebook, do Instagram, que você pode fazer anúncio. Mas antes a gente usa apenas essas técnicas. Eu quero que você entenda o seguinte,
Imagine você, se a gente precisar sair de porta em porta para divulgação do nosso trabalho. Bater de porta em porta, como eu já fiz em 2006, me formei em 2005. Eu já fiz isso. Imagine se a gente tivesse que bater de porta em porta para anunciar, para levar o nosso cartão de visita. Imagina se a gente precisasse fazer isso. Eu precisei. Eu acordava de manhã, chegava em casa só à noite divulgando meu trabalho com cartão de visita físico. Acontece que hoje eu não preciso mais fazer isso. Por quê? Porque hoje eu utilizo a ferramenta do online. E a primeira ferramenta que eu utilizo é o WhatsApp. O WhatsApp é a primeira, de forma simples. E nós vamos progredindo com outras ferramentas. Olha só, seja bem-vinda, Jennifer, seja bem-vinda, que é uma Psiclass, que é a minha mentorada. A Mari também, seja muito bem-vinda, Mari, minha mentorada. Rosiane, boa tarde. Michele, minha xará. Mari, boa tarde. E Jennifer me deu um ótimo feedback. Jennifer, se você tiver aí, se você puder colocar só o número de sessões, só o número, tá? Só o número, para falar como que a ferramenta funciona. Eu quero trazer aqui para as pessoas que não acreditam, que pensam o seguinte: nossa, não sei mais como captar. Na verdade, você nem fez da forma que é para fazer. É uma forma simples, mas estratégica. Então, quando eu falo de WhatsApp, ele é a primeira técnica, a primeira ferramenta que a gente coloca, é porque a gente está construindo nossa base de divulgação, de conexão. Só que, calma, né? A gente precisa usar a ferramenta da maneira correta. Senão você gasta tempo, gasta energia e você não consegue ter o resultado que você deseja. Essa é a grande diferença, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que você tem uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramentas aí na sua casa, tá? E aí aconteceu alguma coisa na eletricidade ou alguma coisa que você quer se aventurar a fazer ali, né? Mas você não sabe qual é a ferramenta a utilizar. Então, pensa comigo, você vai gastar tempo, vai gastar energia, talvez vai ter até prejuízo se você colocar a mão naquele ali, porque você não sabe mexer naquelas ferramentas. E aí, quando eu falo com você que a primeira ferramenta é o WhatsApp, eu vou te provar isso, tá? Aqui nessa live, eu quero dizer o seguinte, que é uma ferramenta que você utiliza para outros meios, para comunicação do dia a dia, resolver questões do dia a dia, mas você não utiliza ainda da forma correta para divulgação do seu trabalho, para divulgação do seu trabalho, do seu nome e para a captação dos pacientes. Então, quando eu coloco para vocês que sim, é uma forma de captação, é uma ferramenta de captação, é quando você entende como você precisa fazer, né? Ele pensa o seguinte, ele é a ponte entre você, o seu nome, o seu trabalho com os pacientes, tá? Agora, não é só o WhatsApp, né? Tem outras ferramentas também, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o e-mail, né? Tudo isso, a gente utiliza ferramentas para isso. As minhas alunas, quando chegam aqui e elas começam a aplicar, elas começam a me dar retorno, né, de captação de pacientes, número de sessões agendadas, elas me dão esse feedback. Ela fala, Michele, eu não acredito que eu não usei essa ferramenta tão simples, tão fácil há 5 anos, 10 anos, 20 anos da minha profissão. E é isso que eu digo, você tem as ferramentas nas suas mãos, você tem a internet nas suas mãos. Então, é a primeira base. Vamos pensar aqui, a primeira base a gente usa essa ferramenta. Agora, tá, mas o que eu preciso mais, né? Não adianta você ter a ferramenta e não saber como utilizar. Você precisa ter uma comunicação assertiva, né? Uma ação estratégica. E é através da mensagem que eu chamo aqui, né? Nossa mensagem SI. É uma mensagem que tem que estar totalmente conectada, tá? Com você, com o seu trabalho. Esta mensagem é o quê? É uma mensagem estratégica, é uma mensagem que gera conexão com o seu potencial paciente ou com a indicação que você vai receber, que gera impacto. Aí que mora o segredo. Não basta ter uma ferramenta, né? É como se fosse o seguinte, não basta você ter um carro, não basta você ter gasolina do carro, não basta você ter a chave do carro. Você precisa o quê? Saber dirigir. Senão, você não sai da garagem. Não é assim que funciona? E por que a gente acha que... Por que às vezes a gente acha o seguinte, né? A gente tem isso nas mãos, a gente talvez nunca tenha utilizado para captação de pacientes, ou talvez tenha utilizado não da maneira correta, e aí a gente continua, né, pensando assim, mas eu já fiz de tudo.
Isso aí que a Michelle tá falando, o WhatsApp, Psis, depois você vai olhar os stories aqui, tá? Vou colocar alguns feedbacks para vocês. De alunas minhas com retorno através do WhatsApp. Sem sair de casa, usando a internet, sem gastar R$1. E aí, vamos pensar aqui comigo, tá? Eu quero que vocês saiam daqui e pode perguntar aqui, se tiver alguma dúvida. Né? Quando você pensa assim, mas é uma divulgação muito simples para ter esse impacto. Deixa eu falar com você aqui. Sabe, antigamente, quando não existia internet, a gente não usava a internet, como é que a gente fazia a nossa divulgação do nosso nome, do nosso trabalho? Como que era? Quem é aqui dos anos de 2000, 2005, até 2010? Quem é? Fala eu aí. Quem é de 2000, que se formou em 2000 ou antes, né? Antes de 2010? 2010 até já tinha bastante internet, né? Vamos colocar, eu formei em 2005, então não tinha. 2006 foi quando eu comecei a minha divulgação. Então até 2006, 2007, né? Estourando aí 2008 talvez, a gente não utilizava essa ferramenta tanto. Quando eu me formei, né, eu morava, na época, hoje eu moro em Minas, voltei para Minas, mas na época eu morava em Petrópolis, me mudei para o Rio de Janeiro. E na época eu não tinha dinheiro, depois de formada, para fazer o cartão de visita, aquele cartão físico, tá? Olha só. O que eu precisava fazer? Na minha cabeça eu precisava divulgar meu nome, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro. Então o que eu precisava fazer? Eu precisava levar o meu nome de alguma forma. Como que eu fazia isso? Como? Não tinha WhatsApp na época, né? Então o que eu fazia? O cartão. E aí, na época, eu não tinha dinheiro para fazer o cartão de visita. Eu que fiz minha arte para sair mais barato. E pegava aquele cartão e batia de porta em porta. Eu ia nos lugares entregar. Eu ia me apresentar nos consultórios médicos. Era a forma que eu tinha de divulgação. Então, vamos lá. Eu tô te falando de uma realidade de 2007, tá? 2007. Hoje, como que a gente divulga o nosso trabalho? Você não precisa sair de casa. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa sair de casa para divulgar o nosso nome, nosso trabalho. Claro que tem sim divulgações, tem formas de captação que você pode sim e deve presencialmente, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, para você levar o seu nome, o seu cartão, hoje você tem internet que leva para você de uma forma muito rápida. Quando eu te falo que eu saía de manhã para entregar o cartão, batendo de porta em porta, chegava só à noite em casa e eu não tinha resultado. Por quê? Porque eu não fazia da forma certa, eu não fazia do jeito certo. Era um dos meios de divulgação que a gente tinha na época. E aí quando eu te falo que hoje, a primeira técnica que eu uso no meu método é o WhatsApp, você vai falar o seguinte, nossa, mas eu também uso, eu não tenho esse retorno não, tá? Eu tenho alunas minhas aqui, ó, que em 15 dias marcaram 9 sessões. Tem outras alunas aqui que em 5 dias marcaram 3 sessões. Eu vou colocar o print para vocês aqui depois, lá nos stories. Tem lá nos depoimentos também do Instagram. Alguns depoimentos, né? Não são todos, não dá para colocar todos. Mas qual é a diferença? A diferença é que hoje nós temos agilidade, isso impacta o nosso tempo, impacta o nosso bolso, porque a ferramenta que você utiliza hoje você não precisa gastar. Antes você gastava com o cartão físico, né? Na gráfica você tinha que gastar. Hoje você não precisa gastar. Só que por trás disso hoje é o quê? É você ter uma estratégia. Estratégia por trás disso. Quando eu falo de ter uma comunicação assertiva, de ter uma ação voltada realmente para a captação, é você levar não só o seu cartão virtual através do WhatsApp, mas ter uma mensagem estratégica, que é a ECI que eu trabalho aqui, de conexão e de impacto, tá? E a gente constrói isso. A partir do momento que você constrói isso, está pronta a sua ferramenta. Tá? Então, assim, não dá para eu mostrar para vocês aqui, mas logo depois vocês vão ver no Stories. Um feedback que eu recebi fresquinho, 1 minuto antes de entrar aqui na live, por isso eu não postei antes. Então, até se tiver aqui a Jennifer, só fala, Jennifer, qual foi o número de sessões que você agendou em 15 dias, tá? Dá esse feedback aqui para a turma. Bom, e aí, qual é a questão aqui que eu quero trazer para vocês, né? E eu vou trazer muito da minha história também para vocês. É que quando muitas vezes a gente faz um tipo de divulgação e não tem retorno, a gente começa a acreditar que todas as divulgações é da mesma forma, que qualquer tipo de captação é da mesma forma. E esse é um grande erro, Psi. Esse é um grande erro de te travar, de te bloquear.
de não deixar você evoluir. Pega seu cafezinho aí, tá? E faz sua pergunta que você tiver aqui. Esse é o grande erro de muitos PCs, de falar o seguinte: ah, mas eu já tentei e não deu certo. Se eu fosse olhar pelo meu erro, que não deu certo, eu olharia hoje, né? Lá em 2006, 2007, quando eu divulgava com o meu cartão de visita, eu falei, gente, não adianta esse negócio de cartão não, nem cartão virtual não, porque eu divulgava, eu saía de manhã, voltava só à noite para casa e não tive retorno. Só que eu não usava o quê? Uma estratégia. Eu usava uma ferramenta sem saber como utilizar. Foi esse exemplo que eu passei para vocês aqui, de você ter uma caixa de ferramentas nas suas mãos, na sua casa, e você tem todas as ferramentas ali, mas você não sabe para que utilizar. Então você vai pegar uma ferramenta que não é para aquilo que você quer fazer. Vamos dizer que você queira mexer com alguma coisa na sua casa, arrumar alguma coisa na sua casa, mas você não sabe como utilizar a ferramenta. É exatamente isso. É com essa analogia que eu quero que você tenha aqui, tá? E aí, se eu tivesse com esse pensamento, eu teria também ficado bloqueada hoje nas captações. Quando eu falo que hoje você pode utilizar, sim, a captação através do cartão virtual, por exemplo, que tem uma agilidade imensa, mas com a mensagem estratégica por trás disso, que gera conexão, gera impacto, que você tem retorno, sim, é você entender que é muito simples, e você ter uma mentalidade não travada. Não pegue os seus exemplos passados, seus históricos passados, falando assim, já tentei de tudo, não sei como fazer, já tentei e não deu certo. Não pegue a isso, porque você não fez a forma certa. Como eu vou te provar isso? Vou te provar com o depoimento que eu recebi aqui 1 minuto antes de entrar nessa live. 1 minuto. 9 sessões agendadas em 15 dias. Gente, com uma técnica, sabe? Então, assim, é trazer para vocês uma realidade que vocês também podem alcançar. Quando eu olho o meu histórico, tá? Nos meus primeiros anos, eu lembro assim, não foi só essa questão do cartão. Eu lembro que na época eu morava em Petrópolis, eu batia de porta em porta nas escolas para tentar divulgar meu nome. Eu fazia reuniões com os diretores. Na época eu tinha o quê? 23 anos, meus 23 anos, 24 anos, 25 anos. Eu batia de porta em porta. Eu fazia um caminho, só que eu não fazia de forma estratégica. É essa mentalidade que a gente precisa ter. Como que a gente tem essa mentalidade? A gente não tem essa mentalidade. Nós, psicólogos, não temos, tá? A gente tem na faculdade? A gente aprende na faculdade? Não, a gente não aprende. A gente aprende pós-graduação? Não, a gente não aprende, tá? Eu vou falar exatamente sobre essa mentalidade empreendedora no evento Rota PC Bem Remunerada, na semana do dia 15 de abril. Se você não se inscreveu, corre lá no link link da minha bio, se inscreva, porque além de ser gratuito, né, tá no ar ainda, você pode garantir o seu ingresso totalmente gratuito. Eu vou te explicar sobre essa mentalidade, como a gente desenvolve, como a gente tem vai ter como base uma estratégia por trás para divulgar nosso trabalho de uma forma muito, muito simples. Então, quando eu fazia isso, né, eu batia de porta em porta nas escolas. Eu mandava e-mail, era a ferramenta que tinha, e telefone, e agendava reunião. Eu fazia as reuniões com os diretores. Eu tentava, de alguma forma, divulgar meu trabalho, só que eu não fazia da forma certa. Hoje, né, depois de alguns anos, eu entendi tudo que eu fiz de errado. Ah, mas Michele, você fala aí de fazer parceria com os lugares? Falo, só que hoje eu falo para você fazer da forma certa. Então, ou seja, eu não tive ninguém para me orientar na época. Então, eu errei muito, gente, durante muitos anos sem ter retorno. Hoje, quando eu oriento as minhas alunas, eu já mostro o caminho com passo a passo. Portanto, tem alunas minhas aqui faturando 15 mil reais com parceria, somente com a técnica de parceria. Tem depoimento dela lá na live também no Instagram, só procurar lá em depoimentos. O que acontece, tá? O que acontece? Qual é a diferença disso? A diferença é quando você pega uma ferramenta e alguém te instrui. Você tem que fazer exatamente assim. Você tem que bater aqui, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda. Utiliza dessa forma. Quando você tem passo a passo de alguém que já fez o caminho. De alguém que já trilhou, já errou bastante, sim, tá? Muito, já quis desistir, inclusive, mas de alguém que já trilhou o caminho. Do que você ficar pegando uma ferramenta e falar assim, ah, eu já usei essa ferramenta, não adiantou de nada, ela não serve para nada. Não pensa desta forma, senão você cada vez mais vai ficar na escassez, com sua agenda vazia, em não captar pacientes. Se você não estiver disposta realmente a ouvir e aprender, você vai ficar para trás, de verdade. E eu falo isso muito, gente, quando eu falo assim, gente, todo mundo aqui, quem não tem WhatsApp? Todos nós temos. É a primeira ferramenta que eu utilizo no meu método para que você tenha agilidade
para que você não gaste tempo, para que você não gaste energia, para você fazer exatamente o que está pronto, passo a passo, copiar e colar. E mais que isso, Psi, é ter resultados. Resultado. Eu sou muito focada em resultado, em você ter resultado. Então, o que eu trago para você é o que deu resultado para mim. Onde eu tô com 18 anos de profissão, onde eu quebrei muito a cara, de verdade. Tive muita resistência, sabe? De querer aprender, e fui aprendendo, e fui colocando, e fui moldando, e fui trazendo isso para as Psis. E foi dando certo, vai dando certo. Não só deu comigo, como deu com inúmeras Psis aqui. Essa aluna minha de hoje é uma aluna novinha, né? Uma aluna recém-formada, e ela tá aqui comigo há pouco tempo. E quando ela me mandou a mensagem aqui, né, das 9 sessões, sem gastar R$1, em 15 dias, ou menos um pouco de 15 dias. Menos um pouco de 15 dias. Então, quando ela faz isso, 15 dias, né? 2 semanas aí. Quando ela utiliza a ferramenta e funciona, não é só pelo resultado, tá? Não é só pelo resultado de captação de pacientes, não é só pelo resultado financeiro. É principalmente delas terem um conhecimento que ninguém mais tira delas. Delas terem um conhecimento, estou aprendendo a primeira ferramenta, daqui a pouco a segunda, daqui a pouco a terceira. Esse conhecimento ninguém mais tira delas. E deste conhecimento vem o quê? A segurança, a autoconfiança. Não só no trabalho de atendimento, não é isso. Mas é na autoconfiança, na segurança de que ela está vivendo a sua profissão, o seu trabalho, de uma forma que tá nas mãos dela. Ela não tá aí com medo de concorrência. Ela não tá aí com medo do mercado de trabalho, sabe? Tem uma diferença muito grande aí, gente. De quando a gente tem acesso à informação, quando a gente tem acesso a um conhecimento que nos permite utilizar com as nossas próprias mãos, depois que a gente aprende, que nos permite ter um conhecimento que eu vou colocar em prática e eu vou ter retorno disso. A transformação que acontece dentro de vocês, gente, dinheiro nenhum paga. Nenhum paga. Vocês não têm noção dos feedbacks que eu recebo das Psis que me emocionam e muito, dizendo: Michele, muito obrigado por você estar aqui. Eu não sabia que dava resultado assim. Eu não acreditava mais na psicologia, eu não acreditava mais no meu trabalho. A Alice está perguntando aqui, qual é a técnica? Eu estou falando da primeira técnica, que no meu método, Alice, eu uso as primeiras técnicas básicas de captação de pacientes. E eu utilizo, quais são as ferramentas que eu utilizo? Algumas. E a primeira que a gente começa com o WhatsApp. E muitos Psis não acreditam, tá? E eu falo assim, gente, vocês têm muito trabalho. Vocês têm muita forma de trabalhar. Aí, nas suas mãos. Lice, inclusive eu falei que antes de entrar nessa live, depois você vê a live completa, eu acho que você entrou agora há pouco. Antes de entrar nessa live, eu acabei de receber um feedback de uma aluna minha, que através dessa técnica captou 9 pacientes, 9 sessões agendadas. Eu vou postar aqui depois dos stories, tá? Porque eu recebi 1 minuto antes aqui de entrar. E não só isso, tá? Lá nos meus destaques do Instagram tem vários feedbacks sobre isso. O que eu quero trazer para vocês aqui é muito mais uma consciência de que vocês estão deixando de ter a agenda que deseja, estão deixando de ganhar, tá? Por não conseguir colocar algo tão simples em prática. E é por conta disso que eu estou não só trazendo essas lives de aquecimento. Hoje nós estamos na 5ª live de aquecimento. Na semana que vem nós temos 5 lives de aquecimento de segunda a sexta. Mas na outra semana nós temos a Rota Psi Bem Remunerada. Nesse evento, a Rota Psi Bem Remunerada, gente, quem não se inscreveu, corre se inscreva porque é gratuito, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva no link da minha bio do meu Instagram, tá lá. A Rota Psi Bem Remunerada, que vai acontecer nos dias 15, 17, 19 e 21 de abril. Você tem que reservar, deixar na sua agenda 1 horinha do seu dia, tá? 15, 17, 19, 21 de abril. Você pode assistir, você vai receber, você vai entrar, assim que você se inscrever, coloca o seu e-mail, coloca o seu WhatsApp, você vai entrar no grupo onde você vai receber todas as informações, tá? E quando você receber essas informações,
você precisa fazer o quê? Precisa ficar atento, né? Para você não perder as informações. Então, você reserva uma horinha na segunda, uma horinha na quarta, uma horinha na sexta, com caderno e caneta na mão, tá? Porque vocês vão entender o que é a Rota PC bem remunerada. Essa minha aluna que marcou 9 sessões, por exemplo, né? E em 15 dias praticamente. Outra aluna que em 4, 5 dias, ela conseguiu agendar. É de 3 a 5 sessões, tá? Tem o destaque dela lá e eu vou repostar para vocês aqui também. Com a primeira técnica de captação, WhatsApp. Lice, sim, tem uma forma certa. É isso que eu falei no início aqui para vocês. Depois dá uma olhadinha no início da live. Tem o roteiro de mensagem. Ela tem que estar muito estratégica, tá? Qual é o meu modelo que eu uso, Lice? Que a mensagem é SCI, tá? Ela tem que ser estratégica. Ela tem que gerar conexão e de alto impacto. Impacto, tá? Então, é isso que a gente traz. É isso que a gente traz. O segredo tá aí. Toda técnica, por mais simples que ela seja, ela tem uma estratégia por trás. E é isso que vocês vão aprender, entender de forma, né, mais clara na Rota PC bem remunerada, tá? Nesse evento gratuito que eu vou trazer para vocês. Aí, o que acontece? O que acontece nisso aí? É você entender que quando você começa a aprender essas técnicas, essas estratégias, você está fazendo gestão da sua carreira, gestão do seu negócio. Olha só, quem é minha aluna aqui, quem participa das minhas lives, sabe que eu falo muito sobre isso. Eu falo do pilar 1, que é conhecimento técnico, e o pilar 2, que é gestão de carreira, gestão de negócio. O pilar 1 você já tem, todo mundo aqui tem. Eu tenho, você tem. Agora o pilar 2, pouquíssimas pessoas têm. E é isso que eu estou convidando você a ter. Pilar 2, o que é o pilar 2? Gestão do seu negócio. O pilar 1 é o conhecimento técnico que você adquiriu na faculdade. São os cursos que você fez de pós, especialização, a sua experiência prática. Isso é o seu conhecimento técnico que você tem que ter, mas não é ele que vai garantir a agenda que você deseja, não é ele que vai garantir o valor da sessão que você deseja, não é ele que vai garantir você receber bem na psicologia. O que vai garantir você receber bem é o pilar 2. O que é o pilar 2? É a gestão do seu negócio. É mais simples que você imagina. Eu falo que o mais difícil nós já fizemos, que é o pilar 1, 5 anos de faculdade. Nós já fizemos, pagamos, né? Fizemos monografia, fizemos estágios supervisionados, nós já fizemos o mais difícil. O pilar 2, gestão do seu negócio, é você entender como utilizar técnicas para captação de pacientes. A maior dor dos PCs é a captação de pacientes. Então, quando você não utiliza as técnicas para captação de pacientes, você vai continuar com essa dor. Você pode fazer 10 pós, gente. Pode fazer, não é isso que vai atrair. Mas quando você utiliza a técnica de divulgação, captação de forma simples, mas de forma efetiva, estratégica, você vai tendo retorno. E é isso que a gente precisa para nossa engrenagem funcionar, tá? Então, quem não se inscreveu, gente, não fica de fora. A não ser que você fale assim, não, eu quero viver do jeito que eu tô vivendo mesmo, na psicologia. Se você quer ter um tipo de mudança, de crescimento, você vai ver o quanto as ferramentas são simples e o quanto traz resultados. Tá? Então não deixa de se inscrever e não deixa de colocar na sua agenda, porque depois eu recebo um monte de mensagem assim, as aulas saem do ar. Ah, eu não vi a aula, eu só vi a 1, não consegui ver a 2, não consegui ver a 3. São 4 aulas, tá? 4 aulas. Então, são aulas rápidas, direto ao ponto, mas que vocês precisam assistir, porque ela vai ficar no ar só nessa semana, do dia 15 ao dia 21, tá? Então, não deixe de colocar isso. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, né? Tem PCs, por exemplo, começando agora. Olha como eu vou provar que o pilar 2, como ele é importante. Tem PCs começando agora que eu digo assim, com pouca experiência, recém-formadas, né? Sem currículo, por exemplo, né? Currículo eu digo assim, sem experiência, sem às vezes pós e tudo mais. Só que são PCs que já estão começando a ficar antenadas. Elas sabem que elas precisam do pilar 2. Elas sabem que elas precisam de captação de negócio, captação de pacientes para gerir o seu negócio, para que ela consiga realmente ter rotatividade, ter uma agenda estável. Então, vamos pensar aqui comigo, tá? Vamos pensar comigo aqui. Como que hoje tem várias pessoas que chegam para mim aqui de 20 anos, 30 anos e falam assim, Michele, eu estou desesperada, porque cada vez mais perdendo os pacientes, cada vez mais perdendo os pacientes e não tendo procura. Eu sempre tive uma agenda, não era uma agenda maravilhosa, mas eu tinha uma agenda ali que trazia para mim uma certa estabilidade. Isso quando ela fala de anos atrás.
Hoje, a gente tem que entender que as coisas mudaram. A forma de que você, antes de divulgar seu trabalho antes, não é a mesma forma de hoje. Não é. Vou trazer um exemplo para você, tá? Para assim, ficar muito claro. Por exemplo, antigamente, tá? Lá em 2000, como que a gente divulgava o nosso nome quando a gente queria um emprego? Eu, por exemplo, quando eu fui estudar na faculdade, o que eu fazia para conseguir um emprego? Eu pegava meu currículo, fazia no Word, imprimia e batia de porta em porta. Eu ia nas empresas, eu ia nos lugares, nos estabelecimentos, nos hospitais, que eu queria fazer estágio na psicologia, nos ambulatórios de saúde mental. Eu ia para na época, né, de 2000, 2001, batendo de porta em porta para entregar o meu currículo impresso. Olha só isso. Era assim que funcionava, gente. Quem é novinha aí não vai saber disso, mas era assim que funcionava. Da mesma forma, os psicólogos antigos também divulgavam seu trabalho batendo de porta em porta com cartão virtual. Hoje, quem é que entrega currículo hoje de porta em porta? Quem aqui de vocês vai entregar, se você for entregar um currículo, você vai entregar através de quê? Né? E-mail, vai entrar no site, WhatsApp, você vai usar ferramentas que são online. Pronto. Basta esse exemplo, para vocês entenderem que hoje a gente utiliza ferramenta de divulgação online. Só que no meu método a gente começa com as ferramentas que não gastam nenhum real. Não gasta nenhum real. Então, sim, acho que alguém fez aqui a Alice fez a pergunta aqui do roteiro de mensagem. Sim, você utiliza o WhatsApp, é uma ferramenta, mas você tem que saber utilizar de forma estratégica. Tem uma certa forma de enviar mensagem? Sim, essa forma estratégica é o modelo que eu utilizo, que é a ECI. É uma mensagem estratégica de conexão e de impacto, tá? Tem o roteiro de mensagem? Sim, tem roteiro pronto, tá? Eu vou falar mais com vocês sobre isso na semana da Rota PC Bem Remunerada, que acontecerá no dia 15, é o primeiro dia, viu? E na próxima semana, nós temos lives todos os dias às 15 horas, tá? Vai ser a nossa última semana de aquecimento para o nosso grande evento A Rota, que começa no dia 15. Então, último aviso, última chamada aqui da sexta-feira. Se você não se inscreveu, corre lá e se inscreva e garanta a sua vaga. Coloca o seu e-mail, seu telefone direitinho, tá? E quem se inscrever colocando o telefone vai ter, inclusive, uma surpresa aí, tá bom? Então, Piscis, eu quero dizer pra vocês aqui o seguinte, tem várias alunas minhas, né, ultrapassando 10 mil reais por mês, com técnicas que elas não usam nenhum real, que elas não gastam nenhum real, tá? Quando tá nos depoimentos lá no Instagram, quando eu falo isso, né, primeiro é o WhatsApp, depois tem outras técnicas também, mas a primeira que a gente utiliza é esse, é o primeiro mesmo, de verdade, tá? Quando eu te falo isso, é para você entender de uma vez por todas, tá? Que você tem as ferramentas em suas mãos. A única coisa que você precisa fazer, de uma forma muito simples, é aprender como utilizá-las da forma correta, efetiva, que traga resultado, ok? Então, até semana que vem, todos os dias às 15 horas, coloca para despertar, tá bom? E se inscreva pra gente estar juntas na outra semana, do dia 15 de abril, também na Rota PC Bem Remunerada. Um grande abraço, obrigada!